Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius. Opa! Dá pra gente calcular variação de temperatura aqui, hein? Dá pra gente calcular essa bodega. A grandeza final, 60 menos a inicial, que é 10, que vai ser igual a quanto? 50 graus Celsius. Sabendo que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento inicial, na temperatura inicial, Julinha, vai ter um comprimento inicial, é igual a quanto? 5 metros. 5 metros. A questão não informa o alfa, informa o beta. Porque o coeficiente de dilatação superficial, o que é isso? É o beta. Igual a quanto? 2,4 vezes 10 elevado a menos 6. Tá vendo que é uma questão de dilatação linear. Só que o coeficiente informado é o linear? Não, é o superficial. Mas veja bem, professora, para calcular, eu tenho beta, eu quero alfa, eu pego beta e divido por 2. Não tô entendendo o seu desespero. Eu acho que você está desesperado à toa. Sim, porque a gente fez essa análise, tá? Então eu tenho beta, quero calcular o alfa, basta fazer o quê? Dividir por 2. Dividindo por 2 vai ser igual a quanto? 1,2 vezes 10 elevado a menos 6. E a questão pede o quê? Podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final da barra, a variação linear, ou a dilatação linear, e calcule também o comprimento final. A questão que é duas coisinhas. O ΔL é o L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. Dá para calcular. Então vamos lá. Calculando o ΔL, como é que vai ficar? Eu tenho L0, qual é o valor de L0? Falem para mim. 5 metros. É igual ao alfa, 1,2 vezes 10 elevado a... Então, atenção. Se a questão informar o beta, para chegar no alfa, divide por 2. Se a questão informar o gama, para chegar para ter o alfa, divide por 3. Cuidado com isso, tá? Agora, se a questão informar direto o alfa, coeficiente de dilatação linear, cai para dentro, vai para o abraço. Bom, 5 vezes 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 50. Vamos fazer o seguinte. 50 vezes 5, 250. Vezes 1,2 igual a 300. Vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui é o ΔL. Esse 300 é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Vezes 10 elevado a menos 6. 3 vezes 10, 2 com menos 6 é igual a menos 4. Tá? Por isso que apareceu aqui, ó, menos 4. Porém, a questão também pede o seguinte. Calcule o comprimento final. A questão dá o comprimento inicial e também calculamos o ΔL. Como é que a gente calcula o ΔL de uma maneira raiz? É a grandeza final menos a grandeza inicial. Eu quero calcular o comprimento final. Esse menos é L0. Vai lá para o membro. De menos vira mais. Então, para calcular o comprimento final, é a variação mais o comprimento inicial. Que faz sentido, né? O comprimento final é o comprimento inicial mais o tanto que ele dilatou. Substituindo 3 vezes 10 elevado a menos 4 mais 5. Nossa, professor, que conta meio bosta essa, né? Bom, o comprimento final dá 5, alguma coisa. Por quê? Daqui, em notação científica, a gente vai precisar abrir esse número. 3 vezes 10 elevado a menos 4 é a mesma coisa que 0, esse menos 4 é a quantidade de números depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, tá? Mais 5. Logo, o comprimento final, 5, 1, 2, 3, 4. Nossa senhora, tia. Gabarito letra D, tá? Isso aqui é a variação de comprimento, isso aqui é o comprimento final. Show? Todo amor.